Olá! Atualmente, a reforma da Previdência é, sem sombra de dúvidas, um dos temas mais comentados no Brasil, que acaba gerando muitas dúvidas e incertezas na população. Então, o nosso intuito aqui é estar antenado com as principais mudanças e estar esclarecendo para a população, que é quem mais precisa saber. Meu nome é Fábio Gomes de Oliveira, sou advogado especialista em Previdência e hoje, continuando com a nossa série de vídeos sobre os benefícios antes e depois da reforma, vamos falar sobre auxílio-doença e sobre aposentadoria por invalidez. Muito bem, são dois benefícios por incapacidade que têm gerado muitas dúvidas e até muitos mitos. Eu já ouvi por aí gente dizendo: esses benefícios vão deixar de existir. Calma, não é bem assim, tá? Antes de irmos para o nosso assunto, já pode se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos vídeos e notificações, para você se manter sempre antenado com as questões da Previdência Social. Muito bem. Inicialmente, vamos lembrar o que vem a ser o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A definição legal do auxílio-doença é a seguinte: está lá no artigo 59 da Lei 8.213 de 91. Então, a definição é a seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, concluímos que o afastamento é um afastamento temporário, por motivo de doença, acidente de trabalho ou doença adquirida no trabalho. É o que se diz popularmente entrar na caixa. Tá ok? Doutor, e a aposentadoria por invalidez? Muito bem. A definição legal da aposentadoria por invalidez é a seguinte: está lá no artigo 42 da mesma lei. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida quando for o caso a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Ou seja, resumindo, a aposentadoria por invalidez é o afastamento permanente do trabalho por motivo de doença, acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, só lembrando que mesmo a aposentadoria por invalidez pode vir a ser cortada, se o segurado recuperar sua capacidade para o trabalho. Ok? Só ficam garantidas aquelas pessoas que já têm mais de 60 anos ou aquelas pessoas que têm mais de 55 anos de idade e que recebem aposentadoria por invalidez por um período de mais de 15 anos. Ok? Agora, olha só, não basta ter a doença, é preciso estar incapacitado para o trabalho. Assim, um exemplo, se o segurado tem diabetes, ou aquele outro que tem artrose, ou aquele que tem hipertensão, todos estão doentes. Podem tomar medicamentos, controlar as doenças e podem, enfim, trabalhar. Então, embora eles não estejam 100%, isso é fato, mas podem exercer a maioria das atividades. De qualquer forma, a concessão dos dois benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, vão depender da verificação da condição, essa condição de incapacidade, através de um exame médico pericial a cargo do INSS ou do perito do juiz. Muito bem, agora que nós já sabemos o que vem a ser o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, vamos ver algumas mudanças que vão ocorrer com a PEC 06 de 19, a PEC da Reforma da Previdência. Vamos lá. Cálculo. O cálculo do benefício vai mudar. O valor do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez vão seguir novas regras de cálculo. Para entender bem essa questão, é preciso que a gente entenda como que é feito o cálculo atual. Então, o auxílio-doença. Para pagar o auxílio-doença ao trabalhador que fica doente,
O INSS ele segue os seguintes passos para calcular. Ele pega duas médias salariais. Ele pega a média dos 80% maiores salários desde 94, descarta os 20% menores e pega uma segunda média, que é a média dos últimos 12 salários. Aí o INSS vai lá, escolhe o menor valor entre os dois cálculos, aplica um redutor de 91% sobre esse menor valor e pronto. Temos aí o valor do benefício. E a aposentadoria por invalidez? Bem, para a aposentadoria por invalidez, o INSS calcula a média dos 80% maiores salários, desde julho de 94 também, os 20% são descartados e todos os aposentados por invalidez passam a receber 100% dessa média. Ou seja, pela regra atual, não há nenhum redutor. E como que vai ficar? Como poderá ficar isso aí? Então, o cálculo da média salarial dos segurados, que será a base para todos os benefícios, ele vai mudar. O INSS ele vai utilizar todos os salários desde julho de 94, ou seja, os menores salários não serão descartados. Com isso, a média salarial ela deve ser menor do que ela é atualmente. Então, tem um novo nome o benefício. Ele passará a ser a aposentadoria por incapacidade permanente. O nome do benefício vai mudar. O benefício ele será a forma de pagamento 60% da média, mais 2% por ano de contribuição que exceder os 20 anos. Então, em alguns casos, ainda a aposentadoria por invalidez será paga na base de 100%. Então, são os seguintes casos: acidentes de trabalho, doenças profissionais e doenças do trabalho. Agora, para falar do auxílio-doença. No auxílio-doença não há nenhuma mudança específica na regra do benefício. Entretanto, apenas a média salarial que vai mudar. Então, no futuro próximo, o auxílio ficará menor. Continuará sendo aplicado aquele redutor de 91% sobre a média também. Em síntese, vai haver uma alteração significativa no valor desses dois benefícios. E aqui cabe uma reflexão. Da forma como está sendo desenhado esses novos benefícios, a gente pode ter algumas incongruências. Por exemplo, um segurado que está afastado por aposentadoria por incapacidade permanente. Ele pode vir a receber menos do que aquele que tiver afastado por auxílio-doença. Isso porque o auxílio-doença ele pega 91% da média salarial. Já a aposentadoria por incapacidade permanente vai pegar 60% dessa média. Ou seja, só vai acrescer o valor para os que tiverem mais de 20 anos de contribuição. O que aqui para nós é uma injustiça, não é? Já que a incapacidade permanente, o segurado ele não pode mais retornar ao mercado de trabalho. Ele está numa situação mais gravosa, ele é um inválido. Mas isso eu acho que não deve permanecer assim. Os nossos legisladores, eles vão votar ainda uma PEC paralela, com vários destaques, que são os pontos polêmicos, e certamente ainda vai haver outras mudanças, mini-reformas, nas leis infraconstitucionais, para ajustar todos esses pontos polêmicos. Agora, para fechar, eu quero falar de algumas dúvidas que as pessoas têm e também derrubar alguns mitos aqui, algumas fake news. Tudo isso acaba deixando as pessoas muito ansiosas e inseguras. Vamos lá. Primeiro, doutor, o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez vão deixar de existir? Resposta: não. Como já mencionamos aqui, os dois benefícios vão sofrer alterações na forma como são calculados, mas vão continuar a existir. São direitos sociais garantidos pela Constituição Cidadã. Essa garantia está lá no artigo 201, inciso 1º. Lá na Constituição o texto diz: a Previdência Social será organizada sobre a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, para dar cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. É um direito social. Outra questão. Doutor, e quem já recebe, como fica?
Bom, quem já recebe o benefício, os benefícios, não muda nada também. Aqui vale a regra do direito adquirido, que está esculpida lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 36. Ou seja, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Portanto, garantia constitucional. Mais uma questão. Doutor, depois de quanto tempo encostado eu posso aposentar? Bem, isso vai depender do restabelecimento para voltar ao trabalho. Caso isso não seja possível, o INSS pode tentar adaptar para uma outra atividade e, se a pessoa não tiver condições nenhuma, deve ser concedida uma aposentadoria. Não importa o nome, uma aposentadoria por invalidez. E por fim, mais uma questão que gera muita dúvida. Doutor, quando essa reforma começa a valer? Muito bem. Para ser promulgada, a PEC 06 de 2019, da reforma da Previdência, ela precisa ser aprovada ainda no segundo turno pelo Senado. Aí sim a reforma da Previdência ela vai ser promulgada pelo Congresso, né, numa sessão solene, e vai virar uma emenda à Constituição. Tá ok? Pessoal, esse era o recado que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber novos vídeos e notificações. E se tiver dúvidas relacionadas à reforma ou sugestões de novos assuntos, mande as suas dúvidas pelo canal ou pela nossa página da web, que é no www.ggradvogados.com.br. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem com um novo vídeo.